Então, nossos queridos irmãos e irmãs, vamos nesse instante da palavra. Já quero convidar você, se você não está fazendo aí os afazeres da sua casa, que portanto pode rezar com mais tranquilidade todo esse nosso momento aqui, da nossa sexta noite da nossa novena de Pentecostes. Quero convidar você então a pegar aí a sua Bíblia, a sua palavra, para que nós possamos assim nessa noite refletir sobre o tema que nós vamos partilhar hoje, que é sobre os carismas e os dons do Espírito Santo. Antes de pegarmos aqui a passagem, a primeira passagem que eu quero convidar você a tomar conosco nessa noite, é interessante como essa experiência com o Espírito Santo. Jesus lá no Evangelho de São João, quando ele se encontra ali com Nicodemos, ele vai dizer isso para ele, né? Para Nicodemos. Nicodemos, aquele que nasceu do Espírito é como aquela pessoa que tem aquela sensação assim, né? Que vê o vento soprar, e então Jesus vai dizer isso para ele, que o vento ele vai soprando aonde quer, mas você não sabe, você ouve o ruído, você percebe a presença do vento tocando o corpo, a pele, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. O Espírito Santo, como nós rezávamos ontem, né, como o Beto nos fazia ontem na partilha, essa liberdade do Espírito, que ele não se prende a esquemas. Por que eu estou colocando isso para você, já no início dessa pregação, dessa partilha? Porque já antes aqui de entrarmos aqui na palavra, o Espírito Santo já colocava algo no meu coração, né? Eu quero já tomar isso como introdução para a nossa partilha aqui na palavra, para que você perceba, né, que o Espírito Santo ele é assim. Por mais que muitas vezes a gente procure colocar esquemas na nossa vida de oração ou na nossa forma de rezar, o Espírito Santo ele sempre faz essas surpresas, ele sempre faz esse algo novo. E nós precisamos sempre perceber isso e estar abertos a isso. Veja, isso é exatamente a graça do carisma, do dom do Espírito Santo. Porque de repente a gente vai se acostumando, né, com uma oração rotineira, com uma oração formal, com uma oração mecânica. A gente já não percebe, né, essas moções que o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração, à nossa mente, na medida que nós vamos rezando, na medida que nós vamos nos colocando em oração. Então veja, antes de entrarmos aqui no tema propriamente dito, né, que nós vamos refletir nessa noite, no momento que nós estávamos aqui, né, fazendo a oração de entrega e já nos colocando, né, em escuta para a palavra de Deus, Deus me trazia na mente, no coração, aquela passagem. Nós não vamos pegar aqui, acho que você conhece, talvez você se recorde, que Jesus ele fala lá do joio e do trigo, né? Não sei se você se lembra dessa passagem, né? A parábola do joio e do trigo, que Jesus ele conta uma seguinte história, né, para os discípulos, que o servo ali da messe, né, o operário da messe ele tomando conta ali da vinha do dono da messe, ele foi lá, plantou, né, o trigo, e que portanto, né, esperava colher trigo, como Jesus vai dizer numa outra passagem, né? Ninguém pode colher laranja de limão. Se planta limão, tem que colher limão. Se planta laranja, tem que colher laranja. Mas o inimigo do dono da messe, querendo destruir ali a vinha,
no meio da noite, no meio da madrugada, entrou lá, né, no terreno, no plantio, e semeou joio, e jogou joio ali. Portanto, no momento ali da colheita, não ia só brotar trigo, ia brotar joio também. E veja, qual é a unção que Deus trazia no meu coração para já tomar isso para que nós vamos partilhar nesta noite a respeito dos carismas e dos dons do Espírito Santo. Talvez você já ouviu o que eu vou colocar aqui agora. A igreja chama de pecados capitais. Então, por exemplo, né, a igreja denomina lá 7 pecados capitais. Não sei se eu vou lembrar todos aqui agora, né? O pecado da luxúria, da gula, da preguiça, da inveja, do orgulho. São pecados capitais. Que nós, se a gente for ver hoje, né? Quando Jesus fala lá, né? Padece sobre o maligno, que sofre, que jaz sobre o maligno, podemos olhar isso diante dessa visualização que eu estou partilhando com você, não é verdade? Talvez quantas pessoas hoje estão com o coração cheio de inveja, estão com o coração cheio de orgulho, estão com o coração cheio de ira, que é um outro pecado capital. Por exemplo, né? Pessoas que, tomadas pela ansiedade, às vezes não conseguem se controlar e tal, e come e começa a comer muito. Então, por exemplo, o pecado da gula. Percebe, queridos irmãos e irmãs, são joios que o inimigo, o maligno, o mundo, plantam em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa. E Deus hoje já nos quer falar aqui hoje a respeito do tema que nós estamos rezando e partilhando nessa noite sobre os dons e sobre os carismas do Espírito Santo. Não sei se talvez você está se compreendendo em algumas coisas que eu estou colocando aqui. Talvez você esteja percebendo naquilo que eu estou partilhando aqui agora. E veja, fique tranquilo. Talvez você esteja percebendo, né, na medida que nós estamos rezando aqui, muitos joios em sua vida. O que eu quero partilhar já no início aqui desta reflexão nossa é que se o mundo planta o joio em nós, como eu estou comentando com você aqui, os pecados, as fraquezas da carne, como nós rezávamos ontem, Deus nos concede um antídoto para isso, que são os dons, os carismas, o trigo de que fala a visualização da palavra lá. Assim como a igreja nos ensina que existem esses pecados que a igreja chama de capitais, porque veja, a partir deles vem uma outra infinidade, né, de pecados que bota a partir desses, porque são capitais, são os primeiros. Então, por exemplo, a igreja nos ensina que para o pecado da gula existe a virtude da temperança, que para o pecado da ira existe a virtude da piedade, que para o pecado do orgulho existe a virtude, o dom da humildade. Percebe? Então eu quero convidar você no início dessa nossa partida de reflexão da palavra, a não se preocupar se você talvez tenha percebido aí no terreno do seu coração, da sua vida, da sua família, que infelizmente o inimigo entrou e semeou o joio. O que você precisa compreender e tomar posse nessa noite é que nós temos condição de destruir esse joio, de tirar esse joio, para que ele não permaneça ali, e permanecendo ali ele não tenha os frutos. Como o Beto partilhava um pouco ontem, e que nós refletiremos na semana que vem, amanhã,
né, na continuidade da novena, onde nós estaremos refletindo sobre os frutos do Espírito Santo. Então, uma primeira passagem que eu gostaria, se você está aí com a sua Bíblia, e você pode nos acompanhar nessa noite, uma primeira passagem que eu gostaria de pegar com você está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Se você tiver aí a Bíblia da edição Ave Maria, é a página 1547 da Bíblia Ave Maria, para te ajudar a encontrar com mais facilidade aí. Veja o que é que vai dizer esses dois versículos, queridos irmãos e irmãs. Se você perceber aí, né, já o título nos fala, né, as virtudes cristãs. Poderíamos trazer aqui, né, no tema que nós estamos refletindo nessa noite, os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo. São Pedro ele vai dizer assim, versículos 3 e 4. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Versículo 4. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-nos, por esse meio, participantes da natureza divina, subtraindo-nos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Então veja, o que é o dom, o carisma? A igreja nos ensina, lá no Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 799, que o dom, ele é uma graça que Deus concede a todas as pessoas de maneira gratuita e desinteressada. Então poderíamos pensar de uma maneira bem simples, né? O dom é algo que você dá para alguém gratuitamente, sem esperar nada em troca. E esse dom, ele tem duas consequências. Que o dom que Deus concede, ele tem dois objetivos: para nos santificar, para nos ajudar na nossa santificação, e também para a construção da igreja, para a edificação da igreja. A igreja chama esses dons de santificação, que nós vamos ver daqui a pouco, de dons infusos. Esses dons Deus concede para a nossa santificação. E os dons que a igreja ensina e chama de efusos, que nós vamos ver daqui a pouco, os dons, os carismas, que nós, por exemplo, Renovação Carismática, chamamos de dons carismáticos, os dons de serviço, Deus concede para a edificação da igreja. Portanto, é um dom que Deus dá para se colocar a serviço de uma outra pessoa. Então veja, querido irmão, querida irmã, se você bem prestou atenção aí na passagem, né, da segunda carta de Pedro, Pedro está dizendo que Deus nos deu tudo para a vida e a piedade. Numa outra passagem, lá na carta aos Efésios, Paulo vai dizer praticamente a mesma coisa. Ele vai dizer assim, olha, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção no céu. Se você se lembrar, né, essa semana, a igreja está rezando na liturgia do dia o Evangelho de São João. Né? E nesses dias atrás, o Evangelho de São João vai trazer aquela narrativa de Jesus, quando Jesus fala assim para os discípulos, né? Olha, no mundo tereis aflições, sofrimentos, mas porque eu venci o mundo. O que eu quero chamar a atenção a você nessa noite, querido irmão, querida irmã, na palavra que nós estamos vendo aqui de São Pedro, você precisa compreender nessa noite
aquilo que eu partilhava com você no início da meditação aqui da palavra, que Deus dá, está te dando e vai continuar te dando os dons, como a palavra de Pedro aqui vai dizer, Deus está dando a nós, Deus nos dá as condições para viver a vida de Deus nesse mundo, nessa terra. Como nós rezávamos ontem, para viver a conversão, para viver a santidade. Você concorda comigo? Desculpa a expressão que eu vou usar aqui. Jesus fala assim para os discípulos, não é verdade? Olha, no mundo vocês vão ter muitas tribulações. Você concorda comigo que Jesus seria injusto se Ele nos colocasse neste mundo de provações, de tribulações, de sofrimentos, se Ele não nos desse condição para vivê-las? Não é verdade? Como eu disse para você, desculpa a expressão aqui que eu vou usar. Você está indo para uma guerra, para um combate. Acho que nenhum de nós seríamos loucos a esse ponto, não é verdade? De ir para uma guerra de peito aberto. É exatamente o que Pedro está dizendo aqui na carta. Os dons, querido irmão, querida irmã, são as condições que Deus nos dá para enfrentar as tribulações, os sofrimentos que Jesus fala que nós vamos passar nesse mundo. Aí talvez eu e você poderíamos pensar assim, né? Bom, mas se Deus nos dá esses dons para a gente aguentar, para a gente vencer, para a gente passar por tudo isso, por que nós não conseguimos vencer ou passar ou suportar as adversidades que vêm contra a nossa vida? E aí, irmãos, talvez seja uma coisa que nós precisamos refletir a respeito dos dons e dos carismas nessa noite. Talvez porque nós não tomamos posse daquilo que nós já recebemos, porque você já recebeu, eu já recebi. Nós vamos ver isso daqui a pouco pelos sacramentos, pela graça dos sacramentos. Talvez porque nós não tomamos posse daquilo que nós estamos recebendo de Deus, porque nós precisamos conhecer e compreender o que é que nós estamos recebendo de Deus, e que ao compreender isso, nós possamos colocar à nossa disposição, usar os dons, se utilizar das condições que Deus está nos dando para a vida e para a santidade. Há uma outra passagem, se você puder aí pegar aí comigo, nós vamos ver isso, exatamente isso aqui. Que está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que está lá na página 1476 da Bíblia Ave Maria. São Paulo vai dizer assim, olha, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Você percebe, irmão, irmã? Talvez quantos de nós estamos vivendo na ignorância do Espírito? Nós ainda não temos ideia, compreendemos as graças que Deus está nos colocando à disposição para passar pelas coisas que nós temos que enfrentar nessa vida, pelas tribulações que nós temos que enfrentar nessa vida. Percebe? Paulo vai dizer isso. Muitas pessoas estão vivendo na ignorância das coisas de Deus, na ignorância das coisas do Espírito. Eu vou dar um exemplo para você. Esses dias atrás, eu estava em casa lá, né? E meu cunhado estava arrumando lá a porta do armário lá deles, lá, né? De casa, da minha irmã. E meu cunhado, né, minha irmã, eles têm um casal de filhos, né? O Mateus e a Maria Clara. E
E ele pediu lá para o Mateus, lá, falou, ó, vai lá, Mateus, lá no fundo, lá, na caixinha de ferramenta lá, e pega para o pai lá, pega lá a chave Phillips. Aí falou para o Mateus, fala, Mateus tem 12 anos, meu sobrinho, vai lá, pega a chave Phillips. Aí veja, ele não sabia qual era a chave Phillips. Aí ele ficou ali um tempo ali, né, meio ali olhando e tal, não sabendo. Aí eu estava varrendo ali um pouco ali o fundo de casa ali e tal, de repente, falei pro Mateus, fala, Mateus, você está procurando alguma coisa? Aí eu falei, o pai tá pegando aqui, querendo uma chave Phillips. Aí eu fui lá, peguei a chave, mostrei para ele, falei, Mateus, né, percebe? Tenta guardar, né? Eu falei para ele, a chave Phillips, essa aqui, ó, quando você olhar na ponta, é uma que parece um xizinho, né? 4 pontinhas assim. A chave de fenda é aquela que você olha na ponta, ela é achatadinha e tal. Percebe o que Paulo está dizendo aqui? Quantas pessoas não sabem que receberam, por exemplo, o dom da piedade, e porque não sabem do dom, não sabem o que fazer com ele, não sabem como colocar em ação, percebe? Não sabem como exercitar o dom. O que é que Deus quer dizer para mim, para você, querido irmão, querida irmã, nessa noite? Os dons, os carismas do Espírito Santo são ferramentas que Deus nos dá para a vida no Espírito, como nós rezávamos ontem. Aí, como nós colocamos, talvez porque muitas pessoas não conseguem ter uma vida abundante no Espírito. Não porque elas não têm os dons, elas têm, porque Deus já deu a elas. O dom é graça, é bênção de Deus. Mas porque, como meu sobrinho, eu não sei o que é o dom e não sei como colocá-lo à disposição da minha vida. Percebe? Paulo, ele na carta aos Efésios, ele vai usar essa analogia, né? Ele vai dizer que os dons são como armas espirituais. Lá na carta aos Efésios, né, capítulo 6, versículo 10, ele vai falar desta armadura do cristão. Como eu disse para você agora há pouco, diante do nosso combate espiritual, essa luta espiritual que nós travamos aqui na terra, Deus nos deu as armas necessárias, como Paulo vai dizer na carta aos Efésios. Não vamos pegar aqui por conta do tempo, depois se você quiser ler com mais calma na sua casa, está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Paulo vai usar essa analogia, ele vai falar, ó, você vai para a guerra, você precisa do capacete, você precisa da bota, da sandália, você precisa da espada, você precisa do escudo, você precisa da couraça. Isso são os dons, irmãos. São os carismas do Espírito em nossa vida. Percebe, irmão? Mas porque eu não sei como usar as armas, eu vou para a luta de peito aberto. E é aqui que mora o perigo, irmão, irmã. Muitas pessoas estão se machucando, se ferindo profundamente, ou o que é pior, morrendo, perdendo a sua vida. Porque estão na guerra sem as armas necessárias para lutar. Sem as armas necessárias para lutar. Eu poderia perguntar para você nessa noite, né? Para nós aqui nessa noite, você está aí agora com essa armadura? Você está protegido com esses dons do Espírito para as coisas que você tem enfrentado dentro da sua casa, na sua família, as provações, as tribulações, os sofrimentos que você tem enfrentado? Ou será que você, desculpa a expressão, deixou os dons de lado? O Senhor nessa noite, queridos irmãos e irmãs, quer nos ajudar a compreender que essas graças, esses dons,
É necessário na nossa vida 3 coisas principais para a experiência do dom do Espírito e do carisma do Espírito Santo em minha vida. O primeiro deles, receber. Irmão, irmã, entenda, creia e tome posse. Você já recebeu esses dons. Você já recebeu estas armas. Você já recebeu estas ferramentas. O segundo ponto, como Paulo vai dizer aqui, eu preciso saber como usá-las. Você já viu um soldado que vai para a guerra e nunca usou uma arma na vida? Não sabe como carregar uma arma, não sabe como mirar, não sabe. Se eu não conheço, você concorda comigo que eu poderia matar o Beto aqui agora? Não sei nem mirar. Quantas pessoas talvez estão se perdendo na vida porque ainda não compreenderam as graças que Deus nos dá para vencer as tribulações. E o terceiro ponto, como eu disse para você, então, primeiro, receber o dom. O segundo, compreender o dom. Entender o que o dom faz em minha vida. Percebe lá o trigo? Qual é o fruto? Como o Beto partilhava um pouquinho ontem, nós vamos ver isso um pouco também amanhã, refletindo na sequência da novena. Qual é a graça que esse dom, que essa ferramenta, essa arma produz em minha vida, gera em minha vida? De que forma isso vai acontecer? Se eu usar o dom. E aqui, irmão, há uma coisa que infelizmente muitas pessoas no plano espiritual não estão fazendo, estão deixando de fazer. Para usar, você precisa exercitar. Percebe como nós rezávamos um pouco ontem? Como eu quero crescer, por exemplo, na vida de oração, se eu não exercito a minha oração? Você está vendo o Beto, né? O Beto toca violão. Alguns tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa, né, com uma irmã, e ela comentava assim comigo, né? Veja, ela tinha muita vontade de aprender a tocar violão, que é um dom, percebe? É uma graça. Aí ela comentava assim, né? Vendo ali, a gente tocando ali um violão e tal. Ela falou assim, nossa, poxa, João, eu tenho, né, muita vontade de aprender a tocar violão. Aí ela foi falando pra mim, né? Nossa, João, porque você toca bem violão. Aí na hora até, né, que a gente fala assim, né? Sabe, a gente tem que vigiar, né, irmãos? Na hora eu já fiquei meio assim e tal. Falei, poxa, né? Aquela um pouco rasgando cedo, né? Vamos dizer e tal. Aí eu brinquei com ela, falando assim, falei, nossa, né? Irmã. Aí eu até brinquei com ela dizendo assim, ele falou, olha, mas 20 anos tocando violão, todo dia, sério, faz mais de 20 anos que eu toco violão. Aí eu brinquei com ela, falei, 20 anos tocando violão, todo dia, tem que tocar um pouquinho, né, Beto? Tem que tocar alguma coisa, percebe? Meu irmão, minha irmã, será que você, como que estão os dons na sua vida? Você está exercitando eles? Ou será que o Espírito Santo nessa noite precisa levar você para uma fisioterapia espiritual? Você está travado. Os dons estão enferrujados em você. Você não está usando os dons. Você não está exercendo os dons. Então eu vou só dizer aqui no final para a gente pedir essa graça nessa noite. Que eu disse para você, esses dons você já recebeu. E que o Espírito Santo te ajude a compreender isso nessa noite. A igreja nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que quando nós recebemos o sacramento do batismo, e depois o sacramento do crisma, que a igreja chama do sacramento da confirmação, lá nesses sacramentos, você já recebeu esses dons que a igreja chama de infusos, que são os dons para a sua santificação.
intimidade com Deus. Vou relembrar um pouco com você aqui, né? São 7 os dons que a igreja nos ensina que são esses dons infusos. O dom do temor de Deus, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, da inteligência, o dom da piedade, o dom da fortaleza, o dom do conselho. Percebe, irmãos? Poderíamos pensar dessa forma, né? Como eu disse para você no início dessa partilha, do joio e do trigo. No momento de fraqueza da carne, como nós rezávamos ontem, o que é que eu preciso? Do dom da fortaleza. Você precisa compreender, irmã, irmão, que aquilo que Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando você sente a fraqueza, irmão, você precisa rezar a Deus pedindo o dom da fortaleza. Percebe? Você passou por uma situação que alguém magoou você, alguém ofendeu você, você ficou ali com o coração ferido, machucado. Você está ali com aquela mágoa, com aquele ressentimento. O que é que você precisa pedir a Deus na oração? A graça da piedade. Para que Deus conceda a piedade, a misericórdia no seu coração, para que você dê o perdão, você libere o perdão, para que você peça o perdão. Percebe? Então nessa noite, querido irmão, querida irmã, eu gostaria de convidar a você nessa noite a nós pedimos essa graça. Você vai ver depois amanhã a gente até vai partilhar um pouco mais sobre isso também, lá depois do momento da oração, mas eu quero convidar você a já guardar isso no seu coração, lembrando da passagem da carta de Pedro. Deus nos deu todas as condições para a vida e para a piedade. Meu irmão, minha irmã, Deus nos concedeu já essas ferramentas e essas graças. Como nós rezamos aqui na canção um pouco antes, você se lembra? Quero te encontrar, Senhor, e descobrir o que Tu tens para mim. Que o Espírito Santo te revele nesta noite as ferramentas que você já recebeu, os dons que você já recebeu pela ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo renove sobre você nessa noite esses dons. Que o Espírito Santo reavive esses dons em você. Que o Espírito Santo ajude você a descobri-los nessa noite, experimentá-los, e que a partir dessa noite você comece a usá-los, exercitá-los. Vamos pedir essa graça nessa noite, queridos irmãos e irmãs.